Boa noite, irmãos, irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Com a graça do Senhor, nós vamos iniciar uma nova sessão de ensino nessa carta. E eu gostaria de ler toda essa sessão com os irmãos agora na abertura, para que depois possamos ir considerando aos poucos. Capítulo 4, a partir do verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até aí, então. Vamos ter mais um tempo de oração. Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor por mais uma vez poder abrir nossas Bíblias e juntos aprendermos de Ti, Senhor. Queremos que nessa noite, na verdade esse é o nosso anseio, o nosso pedido, que o Senhor possa nos revelar algo mais do glorioso ministério sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Revela para nós, Senhor. Permita-nos ver e entrar em toda essa riqueza relacionada a quem é o nosso sumo sacerdote e o que ele fez, está fazendo e fará a favor do seu povo. Senhor, é isso que é a nossa posse, a nossa alegria, o nosso consolo, o nosso sustento, tudo vem daí, Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, nos ajude a compreender Tua palavra, Senhor. Não há capacidade humana que possa tocar vida se o Senhor não se revelar. Então nós pedimos que o Senhor se revele a nós, Senhor. Estamos aqui atentos, desejosos por ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos seguir para mais uma sessão nessa carta aos Hebreus. Essa é a quarta sessão da carta e ela é uma sessão de ensino. Nós acabamos de sair de uma passagem exortativa, como os irmãos bem sabem aí, relacionada a falharmos em entrar no descanso de Deus. E nós vimos todas as implicações disso e o significado do que é esse entrar no descanso de Deus. É aquele descanso na carreira cristã, é um descanso que é processual, é um descanso que depende de maneira ativa da fé, de misturar
a palavra de Deus com fé. Então tudo isso nós já vimos e estamos entrando agora na quarta sessão de ensino, que tem como tema, se os irmãos quiserem registrar, o seguinte tema: Jesus, o nosso sumo sacerdote, é superior a Arão. Jesus, o nosso sumo sacerdote, é superior a Arão. Então, graças a Deus por essa maneira como ele dispôs a carta aos Hebreus, porque é a maneira como ele trata conosco, né? Ele intercala ensino e exortação, sempre assim, sempre de uma maneira perfeita, equilibrada, que somente ele poderia fazer dessa forma. Nós sabemos disso, né? Não há capacidade nossa de tratar assim, nem mesmo uns com os outros, né? Então ele sabe como agir, ele sabe como atuar em nosso meio. Então ele sempre dá a luz, e mediante a luz, ao ensino dado, ele então requer a nossa resposta, né? E as exortações, por mais que nós vejamos ela de maneira negativa, ela não tem nada de negativo, né, irmãos? Elas são oportunidades do Senhor para que nós endireitemos, ouçamos o ensino, nos voltemos para Ele. A exortação tem um cunho, sim, de corrigir, mas também de encorajar. Então, todas as vezes que o Senhor traz uma exortação, o intuito dele para com o seu povo é educacional, é de nos ensinar algo também. Por isso que toda essa carta é chamada de uma única palavra de exortação, lá no capítulo 13, verso 22. Né? Porque o Senhor, no que diz respeito aos seus tratos com o seu povo, ele é positivo. Né? Então, irmãos, que bom que é assim. O Senhor, se os irmãos perceberem, ele também faz assim, até mesmo nas palavras ministradas aqui. O Senhor intercala, tem dia que os irmãos parecem sair daqui com a cabeça baixa, porque são exortados. Outro, o Senhor vem já com o ensino, já acalentando, encorajando. Então sempre é assim. Isso é por conta do nosso defeito, irmãos, de não compreender o valor, né, que na verdade é o mesmo, tanto no ensino como na exortação. Ambos saem da mão paternal do Senhor, né? É os seus tratos. Se nós somos filhos, nós somos corrigidos, né? Então, se nós estamos participando da educação do Senhor, significa que nós estamos na sua esfera de atuação. Nós somos seus filhos, né? Somos aqueles que são objetos do seu amor. Graças a Deus por isso. Então, essa quarta sessão, irmãos, percebam a ordem tremenda do Espírito Santo. Maravilhoso isso, quando os irmãos começam a perceber os detalhes da palavra. Aonde que começou essa carta? Qual é a primeira superioridade, o primeiro contraste que foi feito? Que Jesus é superior aos anjos. Não foi isso? Lá no capítulo 1. Jesus superior aos anjos. Relacionado intimamente com os anjos está quem, irmãos? Moisés, o legislador. Porque a lei foi promulgada por meio de anjos. Gálatas vai dizer isso. Então veja, a lei, os anjos, Moisés. E quem está relacionado com Moisés, irmãos? Arão, né? Intimamente relacionado. Moisés e Arão. Então a ordem que o Espírito seguiu é a ordem das Escrituras do Antigo Testamento, né? E sempre é assim, a gente só precisa se atentar para os detalhes da palavra, né? Então, irmãos, após a exortação sobre não endurecermos o nosso coração diante do falar do Senhor, então o autor agora ele vai retornar para o argumento principal da carta, que é o ensino sobre o sacerdócio de Jesus. As exortações, como eu disse, são medidas do Senhor para que a gente possa se voltar e prestar atenção no ensino. Né, irmãos? Vamos prestar atenção no ensino. Quando ele para e nos exorta, é porque às vezes a gente não está escutando o ensino devidamente. Nós estamos dando devido valor ao ensino. Não estamos misturando a palavra com fé. Então ele precisa vir, nos chamar a atenção e nos sacudir para que a gente ouça o ensino. Porque na verdade o que o Espírito Santo está ocupado nessa carta, irmãos, é com Jesus, é com seu ministério sacerdotal, é com seu ministério celestial, sobre o que ele fez a partir do momento que ele foi elevado acima de todos os céus. É com isso que o Espírito Santo está interessado, entende? Então há uma urgência do Espírito em mostrar para esses leitores e para nós também as glórias de Jesus, porque é isso que vai nos sustentar. Não tem nada, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, desafiadores como são, que poderá nos manter. Não tem nada, se não for uma visão renovada de Jesus. Então é isso que o Espírito Santo está fazendo nessa carta. Irmãos, por mais que a gente fale de herança, que a gente é exortado como temos sido nessa carta, é com Jesus que o Espírito Santo está ocupado. Entende? Ele está dizendo que se a gente olhar para Ele, se a gente conseguir colocar os olhos nele e manter aí, toda a força necessária para a nossa carreira cristã estará à nossa disposição. Basta olhar para Ele, basta se manter aí. Irmãos, não baixe os olhos de Jesus. É aí que está o segredo da vida cristã.
E enquanto nós rodearmos e não compreendermos isso, nós não vamos avançar. Nós precisamos manter os olhos aí fixos em Jesus. Ele começa a carta mostrando as 7 glórias de Cristo. E ele vai estar ocupado com essas glórias durante toda a carta. Aquelas 7 glórias é como se fosse a síntese de tudo aquilo que ele vai explicar durante a carta. Então todas essas 7 glórias são esmiuçadas por toda a carta. A partir do verso 5 do capítulo 1, você tem um esmiuçar dessas glórias tremendas do nosso sumo sacerdote, que nós vamos ver, irmãos, preste atenção nisso. Nós vamos ver nessa noite, como começa aqui? Tendo, pois, a Jesus. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando a respeito desse sacerdote e do seu sacerdócio é posse nossa. Irmão, se você não compreender isso, o que você vai se agarrar para continuar trilhando a carreira cristã? É compreendendo que a posse sua é uma pessoa e a sua obra a seu favor. Irmão, pessoalmente você precisa se apropriar disso, entende? Como força, como estímulo para você correr a carreira cristã. Então nós vamos ver algo disso. Então, ele já citou, antes dessa sessão de ensino que nós vamos entrar aqui, ele já citou 2 vezes a palavra sumo sacerdote, né, como já disse, porque o Espírito ele vai fazendo assim nessa carta. Ele dá um pequeno relance, ele dosa um pouquinho, aí parece que ele para um pouquinho, para depois, aquele ensino ele volta nele mais tarde com mais detalhes, porque ele é aquele que sabe dar o alimento certo, na medida certa, na hora certa. Ele é assim, né? Então às vezes a gente acaba depositando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo não, ele é calmo no seu ensino, porque ele é preciso, ele atinge exatamente o que precisa. Então ele entra, ele toca no sumo sacerdote, mas ele não entra naquele assunto a fundo. Mais tarde ele volta no mesmo assunto, aquilo que ele falou. Eu estou explicando isso para os irmãos entenderem como que esse livro foi escrito pelo Espírito Santo. Ele foi disposto assim, ele dá um detalhe, uma pequena luz, e aí ele permite que aqueles cristãos ali mastiguem isso, depois ele volta com a mesma luz, mas de uma maneira mais profunda, o mesmo ponto, mas de uma maneira mais profunda. Irmãos, nós vamos ficar aqui, se o Senhor nos permitir até a sua vinda, nós vamos ver as glórias de Cristo, sabe? E todas as vezes que nós passarmos, algo mais de luz será acrescentado, porque Cristo é insondável, Cristo é inescrutável, as suas riquezas, irmãos, não tem fim. É por isso que nós estamos falando que a perspectiva da eternidade é uma coisa tremenda que nós temos diante de nós. Eu não sei qual é a sua visão a respeito do que você chama de céu. Eu não sei qual é a sua visão, o que você vai ficar fazendo lá? Não sei se você já pensou nisso, irmão. Vai ser, né? Poxa, vai ser chato, né? O que eu vou ficar fazendo lá? Não vai ser, irmão. Não vai ser, porque é Cristo que nós vamos estar vendo durante toda a eternidade, e essa glória não terá fim. Nós vamos nos satisfazer e nos deslumbrar diante dessa glória. Este é o seu Cristo, essa é a sua posse, irmão e irmã. Não reduza a nada que não seja isso. Qualquer coisa menor do que isso ofende ao Senhor, entende? Ofende a obra de Cristo. Então nós precisamos, como cristãos, olhar para isso, irmãos, olhar para isso. E nós vamos ver algo das marcas desse sacerdote nessa noite com a graça do Senhor. Então, ele está entrando, preparando o terreno, e isso que nós vamos ver agora, esses detalhes que eu estou colocando, é o que? Nós vamos ter essa passagem de ensino agora, olha para a sua Bíblia, no capítulo 4, verso 14 até o 5:10, certo? É uma passagem de ensino. Depois nós vamos ter uma passagem exortativa novamente, a partir do versículo 11 do capítulo 5, certo? Uma passagem exortativa. Depois nós vamos chegar no capítulo 7 a 10, que é o coração da carta aos Hebreus. Irmãos, o que nós vamos ver aqui, eu não estou exagerando. Se nós pudermos pela fé tocar no que nós vamos ver, nossa vida pode mudar, irmãos. Pode mudar. Pode mudar. Acredite no que eu estou dizendo. Se o Senhor nos fizer ver pela fé, não é tua cabecinha cheia de informação, ver pela fé, tocar, se nós nos apropriarmos do que está aqui, nossa vida cristã pode mudar. Que o Senhor nos ajude a tocar em todos esses detalhes. Então, vamos começar aqui. Eu queria dizer, irmãos, que é uma passagem de um peso incalculável, né? Então os irmãos vão ver que eu vou precisar ir devagar, porque nós vamos ver quem é esse que está no trono.
Quem é esse que está lá? Qual é o seu coração com respeito ao seu povo? É isso que nós vamos ver nessa noite. Irmão, eu queria que os irmãos, ao ouvirem, se apropriassem de maneira pessoal a isso. Não apenas como uma fala coletiva, mas nessa noite, por favor, pense nisso, como aquele sumo sacerdote para você. Eu quero que você agarre essas palavras que nós vamos dizer nessa noite. Para você, entende? É seu, é sua posse, isso que nós vamos ver nessa noite. Então vamos começar no verso 14. A primeira expressão que eu queria chamar a atenção. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Essa é a primeira expressão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Eu já queria ressaltar que a força do ensino que nós temos diante de nós, dessa sessão aqui, a força dela está em uma palavrinha que aparece aí. Tendo, como eu acabei de dizer. Tendo. Sublinha ela, ressalte ela, porque ela é uma palavra muito importante. Tendo. Por quê? Porque quando nós falamos de ter algo, nós falamos de posse, né? De possuir algo, de ser nosso, né? E geralmente a nossa mente ela pensa em posse, em ter com coisas materiais, né? Nós temos tal coisa, nós temos uma propriedade, nós temos dinheiro, nós temos isso, nós temos aquilo. Então a nossa mente, infelizmente, ela é uma coisa pequena, né? Ela liga a essas coisas terrenas. Mas o Espírito Santo está nos chamando a atenção, né? Porque ele quer elevar a nossa alegria, né? E ele quer nos chamar a atenção para aquilo que é a nossa verdadeira posse, ou para aquele que é a nossa verdadeira posse. O Espírito Santo está dizendo que nós possuímos um grande sumo sacerdote. Ele é nosso, irmãos. Tudo o que ele possui, preste atenção, tudo o que ele é, tudo o que ele possui é teu pela fé, irmão, irmã. O Espírito Santo está dizendo, tendo, pois, a Jesus. Tudo que esta pessoa é, tudo que essa pessoa fez, faz e fará, é teu, está à tua disposição, irmão, e você não precisa fazer nada, está à tua disposição por graça, entende? Está aí, e nós vamos ver que a única coisa que te impede de se apropriar disso, é você mesmo, irmão, irmã, porque o autor faz um convite, ele diz, esse sumo sacerdote é teu, certo? Ele é teu, ele está aqui, ele é teu. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. A única coisa que te distancia do desfrute relacional com esse sumo sacerdote e com a sua obra é você mesmo, irmão. Quando você não aceita o convite de se aproximar. Compreende? Então, irmãos, nós podemos confiar nele para cada uma das nossas necessidades, para cada uma das nossas fraquezas. Sim, nós temos muito, irmãs. Se nós olharmos para nós, só desastre nós vamos ver, né? Vamos ficar frustrados, porque nós não, muitas vezes, nos medimos e não avançamos, e aquela coisa toda, entende? Enquanto o Espírito Santo está dizendo, falando assim, tira os olhos de vocês, olha para aquele que é a posse de vocês, porque o segredo reside aqui. Enquanto nós estivermos olhando para nós mesmos, nada vai acontecer na nossa vida cristã. E o Espírito Santo está dizendo que quando nós começarmos a olhar para Ele, quando nós entendermos que é posse nossa, as outras coisas vão acontecendo. Irmão, isso não é uma coisa simples que eu estou dizendo. Isso muda toda a perspectiva de uma carreira cristã. Toda a perspectiva de uma carreira cristã. Então, olha o capítulo 8, irmãos, considerado um dos versos chaves dessa carta. Capítulo 8, verso 1. Ele é teu, irmão. Ele é teu, irmã. Se aproprie disso. Capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O essencial, o Espírito Santo está dizendo, tudo que eu falei até aqui, o resumo disso tudo é que vocês possuem um sumo sacerdote que se assentou à destra da majestade nas alturas.
Há uma tradução alternativa que coloca assim: em resumo, temos um sumo sacerdote ideal, tal como foi descrito acima. Ele se assentou à direita do trono da majestade celestial. Irmãos, o Espírito Santo não poderia começar essa sessão de ensino de uma maneira mais maravilhosa, porque ele vai falar de várias características, de várias perfeições do sumo sacerdote e do seu serviço sacerdotal. Mas ele está dizendo: de nada adianta eu expor para vocês se vocês não entenderem que é de vocês isso, se vocês não se apropriarem. Por isso que ele falou logo acima. Veja, irmão, você consegue perceber a clareza da palavra? Ele falou sobre o que acima no capítulo 4? Ele falou sobre misturar a palavra com fé. Isso não é ter, possuir, isso não é você agarrar aquilo que já é teu. Ele termina a sessão exortativa no capítulo 4, aí você pode retornar para lá, no capítulo 4, verso 12 ali, ele termina falando do quê? Da palavra, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante, etc, que nós já vimos as marcas da palavra. Ele está dizendo: se apegue a isso, tendo, é de vocês. Irmãos, eu me maravilho com isso, entende? Porque a gente lê a Bíblia tão apressadamente. Logo abaixo ele vai falar sobre esse sumo sacerdote que se compadece, que tem compaixão de nós, que nos socorre, tudo isso. E ele está dizendo: é teu. Se aproxime e receba isso. Oh, irmão, a nossa mente ela é tão religiosa que se a gente tivesse que pagar um preço para subir uma escada de 300 mil degraus, aí, como muitos fazem, de joelho, para poder ter isso daqui, nós faríamos. Porque ainda há aquela coisa religiosa dentro de nós, não aceitar que isso está à nossa disposição e que é por graça. Sim, irmãos, nós não fizemos nada, nós não merecíamos isso não. Nós não merecíamos, é graça. Graça sobre graça. É misericórdia e fidelidade. Ele pôde ser misericordioso conosco porque ele foi fiel para com Deus. É Ele, irmão, tudo é por Ele, e é aí que está a razão da nossa vida, e é por isso que a gente pode viver uma vida de louvor, de gratidão ao Senhor. Nós sabemos exatamente o que nos aguarda, entende, irmão? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, da minha mão ninguém pode arrebatar, João capítulo 10. Que segurança, né? Como cantava agora, que segurança, sou de Jesus. Cantava ali no banco, né? A irmã Dercinha até ouviu. Sou de Jesus e já desfruto. Você desfruta, irmão? Você desfruta, irmão, verdadeiramente? Tudo isso que você está há tantos anos aqui lendo, sabe? Ouvindo as mensagens, anotando. Você desfruta disso? Você se apropria desse grande Salvador que é teu? Você compreende que há um homem no céu por você? Você compreende que há uma intercessão focada dele para com o seu povo? Não é uma intercessão que se perde procurando encontrar algum, não, é uma intercessão focada, o mundo não participa disso. É para a igreja, toda a força das suas palavras que nesse momento ele está proferindo é a favor do seu povo. Quando ele diz para Pedro, Pedro, Satanás quis te peneirar, eu roguei por ti. Irmão, Satanás está querendo nos peneirar o tempo todo. Pedro é um retrato da nossa própria vida. Você não se identifica com Pedro? Fala quando não deve, faz o que não deve. Nós somos assim, irmão. E é para esse tipo de pessoa que o Senhor está intercedendo. Eu roguei por ti. Irmão, você desfruta. Porque senão nada do que eu vou dizer aqui adianta, se você não entender que é posse tua. Não adianta a gente ver. É uma coisa terrível, como diz um irmão, um mendigo ir lá de fora da porta, ver um grande banquete aqui, mas não poder participar dele. O que adianta você ver o banquete e não ir comer, não se aproximar para se alimentar disso, irmãos? Ele é o nosso pão vivo que desceu do céu, Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso Salvador. Bendito é o Senhor. Irmãos, livre-se de ser técnico só. Livre-se disso, irmão, irmã. Peça ao Senhor que não deixe o seu intelectualismo bloquear essas realidades espirituais, não. Peça ao Senhor que te mostre mesmo para que entre como luz dentro de você. Você sabe por quê, irmãos? É isso que muda caráter.
Não tem outra coisa que muda caráter. Não muda, irmão. Nós podemos maquiar, mas nós somos ruins. E uma hora isso vai aparecer. O que muda caráter é olhar para Jesus, porque contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como o Senhor pelo Espírito. Isso quer dizer que na medida que nós vamos olhando para Jesus, o Espírito Santo está atuando e transformando algo dentro de nós, mesmo que nós não vejamos, algo está acontecendo. E haverá um momento onde essa luz que às vezes não aparece, ela vai resplandecer e Cristo será tudo e em todos. Essa é a perspectiva que nós temos diante de nós. Irmãos, o essencial das coisas que temos dito é que nós possuímos tal sumo sacerdote. Então a única coisa que te impede desse desfrute, irmão, assim como nós falamos do descanso, a única coisa que nos impede de descansar somos nós mesmos. Nós somos o empecilho para que isso não aconteça, irmãos. Né? Se nós aprendemos a nos lançar sobre outro, compreender que de fato, irmão, quando você olhar para você não tem mérito nenhum, não. Você está procurando mérito onde não tem. Você vai encontrar mérito quando você olhar para ele. Entende? Então para de ficar se medindo dessa forma, irmão. Não carregue tal peso sobre você. Livre-se dessas amarras. Dessas amarras, irmão. Por isso que o autor aos Hebreus no capítulo 12 ele vai fazer diferença entre peso e pecado. Tem muito peso que a gente carrega porque a gente não está olhando para o lugar certo. Porque a gente não está se apropriando daquilo que é nosso. Você pode dizer, irmãos, veja, um outro livro que nós já citamos tantas vezes, mas você diz isso. No seu dia a dia, mulher, homem, quando está fazendo as tarefas lá, seja em casa, seja no trabalho, você tem esse sentimento? Como a noiva em Cantares que diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Irmãos, nós podemos esmiuçar livros aqui, podemos entrar em Cantares e ver muitos pontos, muita coisa, mas se nós não entendermos esse senso de pertencimento, sabe, de que nós somos dele, irmãos, e ele é nosso, de que isso é verdade para cada um de nós, nós vamos carregar muito peso, irmãos, muito peso. E sim, o descanso para nós vai ser uma coisa muito difícil. Quanta luta nós temos enfrentado, irmãos, e quantas coisas vão nos cercar nesses últimos dias, né? Quanto barulho, quanta tensão, quanta pressão, quanta opressão. Tudo isso está aí, irmãos. Não é? Qual que é o caminho, irmãos, para nós descansarmos? Nós possuímos tal grande sumo sacerdote. Quando nós entendemos, irmãos, veja se isso é verdade ou não. Veja se isso não ajusta toda a nossa vida. Quando nós entendemos que nós possuímos tal sumo sacerdote, não coisas. Aí veja, as coisas já vão para um lugar diferente. Elas já não ficam num lugar inadequado. Coisas são coisas, né? A gente precisa ter essa diferença, essa balança espiritual dentro de nós, né? Como Paulo tinha. Por isso que Filipenses 3 ele vai dizer, eu considero tudo como refúgio, por causa da sublime... Olha como ele fala, irmãos, capítulo 3 de Filipenses. Eu considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. E ele fala depois assim, eu considero tudo como refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por amor do qual eu perdi todas as coisas. Aí a gente fala, poxa, perdi. Mas ele vai dizer, e as considero como refúgio. Entende? Porque, irmãos, de um lado estão as coisas, do outro lado está o Senhor. É incomparável. Então, quando nós olhamos para Jesus e nós entendemos que é posse nossa, as coisas já vão para o lugar correto. As coisas vão pro... A gente perde o senso de a necessidade, perdão, não o senso, a necessidade das pessoas nos aprovarem. É uma outra coisa que a gente perde. Porque a gente está querendo ser aplaudido no mundo que crucificou o Senhor Jesus. A gente está querendo ser aplaudido no mundo e receber a aprovação do mundo que foi quem matou o nosso Senhor, né? Por isso que o mundo para João perdeu o sentido. O coração de João era um coração de uma viúva, né? Então, veja, nós não precisamos mais das aprovações. Veja como isso toca relacionamentos, irmãos. Por que muitas vezes nós somos pessoas carentes?
carentes, necessitadas de, sabe, até mesmo em excesso. Por quê? Porque nós não entendemos esse relacionamento ainda com o Senhor. E aí nossos relacionamentos horizontais não serão saudáveis, obviamente. Não serão, porque o daqui está desajustado. E não tem relacionamento nenhum terreno, irmão, que preencha da mesma forma que o nosso Senhor em nós. Não tem. Né? Nós temos tipos que apontam para Ele, como por exemplo o casamento. Mas, irmãos, em essência, é muito pessoal a relação. É muito pessoal a relação, irmão. Né? Nisso daí a gente não pode carregar ninguém. Podemos carregar ninguém nas nossas costas, não. Né? Não temos responsabilidades. É um relacionamento que precisa ser desenvolvido pessoalmente. Então, nós não precisamos de aprovações, não seremos essas pessoas carentes, nossos relacionamentos serão ajustados, nossa vida terá sentido. Né? Nós temos falado tanto de eterno propósito, tremendo, glorioso eterno propósito. O irmão Eliezer tem esmiuçado isso para nós. Irmão, o que adianta você ver e não se apropriar? Então, nós não vamos querer a atenção desse mundo, nós vamos estar plenamente satisfeitos e felizes. Agora veja, vou tocar em mais uma coisa e nós já vamos passar um pouquinho mais. Nós vamos estar plenamente felizes com coisas ou sem coisas. Por que coisas, irmãos? Porque nós estamos vivendo dias onde coisas estão sendo tocadas mesmo. Não é? Estão sendo tocadas. E aqui nós não estamos fazendo voto de pobreza, e nem estão falando que você ter algo também, não. Estamos falando da essência. A essência, as coisas devem ser ajustadas ao redor dessa essência. Então, irmãos, nós vamos estar satisfeitos com ou sem essas coisas. É por isso que Paulo vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu estou unido a Cristo. Isso me basta. O Salmo 23 que a gente repete aqui, irmão, depois da exposição do Salmo 23 que nós fizemos, você compreende, está desfrutando disso? Você está desfrutando disso, de que o Senhor é o seu pastor e nada te falta? Não é nada te faltará, como nós aprendemos, nada te falta, porque você possui esse pastor, ele é seu, você é a ovelha do pastoreio dele, da mesma forma como estamos vendo aqui, o sumo sacerdote é nosso. Olha que texto tremendo, irmãos. Vamos à segunda carta aos Coríntios. Eu não tenho pressa mesmo no ensino aqui que nós estamos entrando, porque realmente eu acredito que são pontos muito importantes para nós. Então nós vamos fazer com muita calma. 2 aos Coríntios capítulo 6. Irmãos, por que Paulo vai poder dizer isso que ele vai dizer aqui agora, que você vai ler diante de você? Eu quero ligar isso com a carta aos Hebreus, porque Paulo sabia o que ele possuía. Ele sabia o que era dele. Então olha o que ele pode dizer aqui. 2 aos Coríntios 6, verso 4 em diante. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, tem muita coisa que a gente nem passa, né? Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, olha essa expressão, irmãos, que nós estamos falando, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos. Você está entendendo, irmão? O mundo pode não conhecer nada da gente, irmãos, mas nós temos que saber que nós somos bem conhecidos por Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós somos como desconhecidos, mas eu sei quem me conhece. Irmão, isso tira o senso de necessidade do mundo. Como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Está vendo a posse aí? Sublinha aí, irmãos. Mas possuindo tudo. Liga isso com a carta aos Hebreus.
capítulo 4, verso 14, capítulo 8, verso 1. Deixa aí uma referência do lado da sua Bíblia. Essa é a posse que Paulo entendia, por isso que coisas e sofrimentos externos, ele vai dizer também nessa carta, vai dizer, o que eu passo não é nada comparado ao peso da glória que há de se manifestar. Não é nada, porque eu sei o que eu possuo. Entende? É a mesma coisa que, inclusive, o irmão Eliezer já usou muitas vezes aqui esse texto. João capítulo 13, a cena do lava-pés. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Então eu posso tomar a bacia e a toalha e eu posso lavar os pés dos meus irmãos. Porque isso em nada vai mudar. Entende? Eu sei, eu tenho identidade. Eu sei quem eu sou no Senhor. Irmão, você tem que se apropriar disso. Outro não poderá fazer por você. Olha uma versão alternativa desse verso 10 aí. 2 Coríntios 6:10, numa versão alternativa. Olha só, irmãos. Conhecemos a tristeza, mas nossa alegria é inextinguível. Nada possuímos de bens materiais com que possamos nos abençoar. Contudo, abençoamos a muitos outros com riquezas verdadeiras. Olha que interessante, ele está comparando a riqueza terrena com a riqueza verdadeira. Não temos um centavo, mas assim mesmo possuímos tudo. Que versão tremenda, né? Então, irmãos, nós poderíamos aí ler, como já citei, Filipenses 4, versos 10 a 13, você pode deixar como registro aí para você ler também. E Paulo vai dizer, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, nós possuímos aquilo que é a verdadeira riqueza. Nós o temos, né? E todo o significado da sua obra está a nosso favor, está à nossa disposição. Quando ele entrou naquele tabernáculo celestial, ele entrou por nós. Há alguém nos representando ali. Há alguém à nossa disposição ali, sabe? Com toda a força da obra que ele já cumpriu e com toda a força da obra de sua intercessão que está a nosso favor. É por isso que Paulo vai poder dizer, como ele disse em Romanos capítulo 8, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu estou bem certo. Você está certo, irmão? Irmã? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou. Essa é a nossa posse, irmão. Isso está à tua disposição. Voltemos para Hebreus 4. Vamos para a próxima expressão aqui. Eu não devo caminhar muito nessa noite. Até para dar uma folguinha, né? Que no domingo à noite eu acabei indo um pouquinho mais do que estava planejado. Capítulo 4. Vamos para a próxima expressão aí. Que eu quero ressaltar grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Grande sumo sacerdote que penetrou o céu. Olha para o capítulo 7, irmãos. Dentro dessa expressão que eu sublinhei, capítulo 7, verso 26. Com efeito, não vou nem ler o 25 para não nos estendermos. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse é o nosso sumo sacerdote, aquele que foi feito mais alto do que os céus. Isso significa que ele ultrapassou qualquer tipo de dimensão, irmãos. Ele foi colocado no lugar mais elevado do universo. É aí que ele está, na presença imediata de Deus. Irmãos, quando ele passou por todos esses céus na sua ascensão, que assim o cremos, ele ressuscitou e foi assunto aos céus e percorreu todo esse caminho até chegar nessa presença imediata de Deus. Ele fez esse caminho por nós. E o convite da carta aos Hebreus é que nós, pela fé, irmãos, pela fé, façamos também esse mesmo caminho com ele e permaneçamos lá. Veja, é uma coisa que não dá para explicar com palavras. Por isso que a gente precisa pedir ao Senhor para revestir elas, porque realmente é muito profundo. Porque é como se o autor estivesse dizendo, vocês estão vivendo sim uma vida aí,
vocês estão participando dos afazeres de vocês, vocês têm responsabilidades, vocês têm um trabalho, vocês têm uma família, vocês têm filhos, né, etc. Mas vocês podem viver tudo isso lá. Você está lá vivendo aqui. É como se ele estivesse dizendo, vocês não devem sair desse lugar de descanso. Vocês não devem sair desse lugar onde Jesus entrou por vocês, esse lugar de descanso, da presença de Deus. Esse é o lugar que vocês devem permanecer, mesmo participando de outras coisas. Isso só é possível pela fé, irmãos, porque nós estamos falando desse lugar, que é o lugar onde a alegria não pode ser tocada, onde o descanso é imperturbável, onde o barulho não nos incomoda, onde as acusações falsas não fazem nada conosco, onde questão de honra não tem motivo. Para que honra? Quem sou eu para ser honrado? Irmãos, as pessoas nos tratam muito bem, porque nós somos ruins mesmo. Então esse lugar aí é o lugar onde aquela cantora, eu acho que é Heloísa Rosa, canta, este lugar é no Senhor. Há um lugar de descanso no Senhor. É esse lugar, irmãos. Então quando o autor está dizendo que ele foi feito mais alto do que os céus, ele passou a todas essas regiões, foi colocado acima de todo principado e potestade, nome que se possa referir, ele entrou por nós, a um homem nos representando. Esse movimento foi feito em conjunto, irmãos, porque ele entrou lá por nós. E ele está dizendo, permaneça nesse lugar, porque aí está o segredo da vida cristã de vocês. É o lugar onde a paz perfeita reside, irmãos, e é intocável. Por que nós estamos com tantos desafios, tanta dificuldade nós temos encontrado, né? Porque nós não entendemos ainda o nosso lugar de habitação no Senhor. É aí o lugar onde nós devemos permanecer. Peça ao Senhor que te ajude, irmãos, assim como o era no Santo dos Santos terreno. Mas veja o contraste, no Santo dos Santos terreno o que acontecia? O sacerdote, uma vez por ano, ele entrava naquele lugar, não é? E ele não podia levar ninguém com ele. E era um lugarzinho recluso, não tinha nada, irmão, só um quartinho escuro e a presença de Deus. Mas, irmãos, o Santo do Santo Celestial é diferente, porque esse sumo sacerdote, ele entrou com um povo junto com ele. Há um povo acompanhando ele nesse movimento, sabe? Esse Santo do Santo Celestial, ele é um Santo dos Santos coletivo, é um lugar onde um povo entrou junto com ele e pode desfrutar de tudo que significa acesso a Deus no Espírito. Entende? Por isso que a carta aos Romanos vai tratar dessa questão da justificação. Justificados, pois, temos paz com Deus. Veja, falando de paz, Efésios capítulo 2 também vai falar que paz é ter acesso ao Pai. E tudo isso nos foi concedido por graça. Então, esse é o convite da carta aos Hebreus. Voltemos para o capítulo 4, para a próxima expressão. Agora nós já vamos entrar um pouquinho em confrontos, né? Já foi estimulado aí a olhar para o Senhor, compreender seu lugar. Agora vamos entrar um pouquinho no confronto aqui também. Mas veja como está tudo relacionado. A próxima expressão que eu quero sublinhar é a que vem aí no verso, né? Conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Verso 14 ainda, tá, irmãos? Conservemos firmes a nossa confissão. O que é uma confissão, irmãos? A confissão é uma declaração feita diante de inimigos, certo? Pode colocar como definição que vai ficar bom para você pensar depois. Confissão é uma declaração feita diante dos inimigos, né? E quantos inimigos há? São inimigos vencidos, mas eles ainda estão aí, não receberam o golpe final do Senhor ainda. Então, diferente da profissão de fé, que é feita num ambiente entre amigos, entre irmãos, a confissão de fé, ela é feita diante dos inimigos, ela é feita em um ambiente contrário ao próprio nome confessado. E, irmãos, quando nós pensamos na questão dos inimigos, e quantos há por aí, né? Hoje é muito difícil se posicionar do lado do Senhor verdadeiramente, não só dizendo, mas com tudo que você é, né? É muito difícil você se posicionar do lado do Senhor. Mas aonde que reside a força da nossa confissão, da nossa declaração? Aonde reside a força de nós confessarmos o nome do Senhor, mesmo diante de inimigos? A força está no conhecimento do nosso grande sumo sacerdote, como vimos. Então, a nossa fé em Cristo, e aqui eu quero começar a estimular os irmãos, a nossa fé em Cristo, ela deve ser confessada, irmãos, com ousadia. A nossa fé em Cristo deve ser confessada com ousadia.
Irmãos, nós não podemos nos esconder diante de um mundo que tem zombado do nome do Senhor. Nós não podemos aceitar que imponham essas coisas sobre nós. Nós não podemos mudar e nem queremos mudar o mundo, mas nós não podemos permitir que isso nos mude, que isso afete nossa própria vida. Então, nesse caso, nós precisamos nos declarar ao lado do Senhor, precisamos declarar o nome do Senhor, porque o nosso sumo sacerdote, irmãos, ele é digno. Ele é digno de que nós enfrentemos tudo em prol do seu nome. E ele diz ainda que aquele que confessar o seu nome, ele também vai confessar naquele dia diante dos anjos. E me parece, os irmãos podem ter a posição que quiser aí, me parece que isso é particularmente para aqueles que o confessam aqui, como seu Senhor e Salvador, que ficam ao lado dele, que participam da sua vergonha, sabe, que se posicionam ao lado do Senhor. Esses terão o nome confessado. Que honra é essa, irmãos? Nós não sabemos, nós não podemos medir o significado dessa honra, do Senhor confessando o nosso nome diante dos anjos. Então, irmãos, mesmo que o mundo nos veja como ultrapassados e aos seus olhos nós não tenhamos valor nenhum, irmãos, o nosso grande sumo sacerdote é digno de que nós tomemos uma posição firme diante de tudo e de todos. E toda a força para que essa declaração seja feita é que você olhe para ele e compreenda que ele é teu. E se você compreenda que ele é teu, não tem nada que pode se comparar. E você pode se posicionar com ousadia diante das pessoas. Até mesmo, muitas vezes, irmãos, entre irmãos. Infelizmente podemos dizer isso, né? Às vezes, muitas vezes entre irmãos. Precisamos ter discernimento do Senhor e confessar também o seu nome. Então, irmãos, eu queria ler um texto. O irmão Eliezer também traz muito esse texto para nós. 1 Pedro capítulo 2, verso 13. Eu acho que eu anotei errado. Perdão, capítulo 3, tá? 1 Pedro capítulo 3. Verso 13 em diante, 13 a 15. Ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vamos continuar só porque ele diz como nós devemos fazer isso. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui, traduzindo em outras palavras, quando você for, então, responder a respeito desse Senhor que você serve e ama, e o confessa e o declara, você deve fazer isso com firmeza e tranquilidade, com segurança naquilo que está dizendo. E mais, ele diz, como se ele estiver dizendo, que aquilo que os homens falam contra vocês, que seja mentira, que eles vejam o bom procedimento de vocês, e se eles vão inventar mentira, aí é por conta deles. Mas, irmãos, tem muita coisa que falam da gente que às vezes é verdade, né? Por isso que no Sermão do Monte o Senhor também vai falar sobre isso, sobre sermos perseguidos e tal, e mentindo disserem mal contra nós. E se isso for verdade, grande é o nosso galardão. Mas aí a gente pega todo o sofrimento e perseguição e fala, Senhor, olha que coisa que está acontecendo comigo. Mas não, é verdade aquilo que estão dizendo sobre você e sobre mim. Isso não vai receber galardão nenhum, isso precisa ser corrigido. Não é? Então, irmãos, veja só que tremendo. Ele alinha a declaração, a confissão com o bom procedimento em Cristo. Isso é um tremendo equilíbrio. Porque Paulo vai tratar isso, acho, em 2 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer que nós somos uma biografia de Cristo. Ou seja, irmãos, quer você fale ou não, você é uma carta. Alguém está te lendo. O tempo todo. E, irmão, se você perceber muito bem, eu não sei se só comigo, né? Talvez com vocês também. Às vezes você está num contexto, numa brincadeira, irmãos. Você deu um deslize e a pessoa fala, irmão, você é de igreja, você não pode falar isso não, hein? Não pode fazer isso aí não, hein?
As pessoas estão nos observando o tempo todo, irmãos. Entende? Porque, como diz um irmão, e isso será numa proporção maior, a igreja é a vitrine por meio do qual Cristo será ministrado a este universo. E isso já está acontecendo hoje numa proporção menor. Entende? Então veja, confissão e bom procedimento em Cristo. Porque a gente prega, irmãos, não é só com palavras, não. Na verdade, nós deveríamos pregar mais sem palavras, né? A confissão que é feita diante das pessoas, pelo simples olhar para nós e não ver você, tá? Porque não é você que é bom, tá? O mérito não é teu, é ver Cristo em você. É agir como Cristo agiu pelo Espírito, não imitando como se fosse uma força sua de fazer aquilo. Olhando para Ele, você vai sendo transformado, isso vai transparecendo. Entende? Não é o transparecer que você vai se esforçar aqui, irmãos, porque uma hora isso aqui vai deslizar. É contemplar. A contemplação transforma e afeta toda a nossa vida. E isso tem um impacto, irmãos, vocês não têm ideia como tem impacto, ainda mais numa cidadezinha pequena como a nossa. Isso tem um tremendo impacto, tá? Como diz um irmão, nós não podemos ter voz de Jacó e mãos de Esaú. Nós não podemos falar uma coisa e ser outra. Nós vamos pedir ao Senhor que tenhamos uma vida íntegra, inteira para Ele. De tal maneira que aquilo que somos, somos. Quando falhamos, falhamos. É isso, pedimos perdão ao Senhor, nos arrependemos e seguimos. Mas não uma vida dupla. Entende? Não uma vida dupla. Precisamos ser sem máscaras diante de Deus e das pessoas. Né? Que o Senhor nos ajude com relação a isso. Então hoje, infelizmente, para a nossa vergonha, irmãos, e aí cada um, vista a carapuça, que bem entender se isso que estou falando é verdade. Hoje, infelizmente, para a nossa vergonha, as pessoas nem sabem direito que nós somos cristãos, né? Às vezes nós trabalhamos do lado de pessoas e convivemos com muitas pessoas e elas nem sabem que nós somos cristãos, né? E isso tem tanto o impacto do que estamos falando do nosso bom procedimento em Cristo, como também da nossa própria posição ao lado do Senhor em muitas questões. Então, nós aceitamos tudo, nós participamos com Ele das coisas vergonhosas que eles praticam, não há confissão nenhuma na nossa boca nem no nosso procedimento, nós somos um sal insípido, nós somos um sal sem sabor, nós somos uma luz que foi escondida, né? Nós não estamos sendo aquela cidade edificada sobre o monte, cidade fala de governo, vidas que são governadas, que transparecem o governo de Cristo. Nós somos sal sem sabor. E quando isso acontece, o texto diz em Mateus capítulo 5, que o sal, quando se torna esse estado aí, ele só serve para ser pisado pelos homens, não é? Então, irmãos, olhar para Jesus, contemplar o seu sacerdócio, é a força do nosso testemunho. O nosso testemunho é fraco, porque a nossa contemplação é fraca. A nossa contemplação do Senhor, a nossa posse de quem o Senhor é e do que Ele fez é fraca. E por isso o nosso testemunho também é fraco. E veja, não estou falando só de testemunho externo, tá? Os irmãos estão entendendo como nós estamos construindo essa linha aqui. Então, irmãos, que esses pensamentos, que esse tocar pela fé a respeito de quem é o Senhor Jesus, como nosso grande sumo sacerdote, nos estimule a viver uma vida totalmente para Ele, confessando a Ele como nosso Senhor e Salvador, diante de tudo e de todos, custe o que custar. Irmãos, infelizmente, aqui eu concluo, nós temos registro nos evangelhos, por exemplo, de alguns que creram no Senhor, mas não tiveram a capacidade ou a ousadia de se posicionar ao lado dele. Foram discípulos ocultos, né? São irmãos, creram no Senhor, mas não tiveram a ousadia de confessar o Senhor diante das pessoas. Por quê? Porque elas perderiam algumas coisas, né, se fizessem assim. Às vezes nós estamos num círculo de amigos, que se nós então nos posicionarmos ao lado do Senhor, aqueles amigos vão nos abandonar, né? Aquela pessoa não dá para andar com ela mais não, nada ela pode fazer mais. Então nós não queremos pagar esse preço, porque fulano é muito querido, eu já conheço há tanto tempo. E nós falamos domingo à noite sobre relacionamentos, irmãos. Como essa questão de relacionamento, de fato, pode colaborar para o positivo ou para o negativo, né? Como um acúmulo de iniquidade, como nós falamos. Então pensem sobre essas coisas, vejam que nós fomos só um verso, e de fato, irmãos, é uma coisa tremenda isso que nós estamos vendo aqui. Que o Senhor nos ajude, irmão. Termino dizendo, é teu. Se você se apropriar disso, sua vida irá refletir.
Sua vida irá refletir isso que você tomou posse. Irá, irmãos, de uma maneira tremenda. As pessoas vão ver Cristo. Às vezes você faz tanto esforço para que as pessoas vejam Cristo em você e nada funciona, né? Porque é uma coisa, me perdoe, forçado. Você tenta, mas não transparece. Entende? E você se frustra com isso. Se você olhar para Jesus, tomar posse de quem Ele é, do que Ele fez por você, isso irá transparecer no seu semblante. No seu semblante. Se você não abrir a boca, as pessoas vão ver algo diferente em você. Porque assim eu era, por exemplo, com Lázaro, irmãos. Lázaro não falou palavra nenhuma, mas ele foi um testemunho daquele que foi tirado da morte para a vida. E esse deve ser o testemunho que as pessoas devem ouvir a nosso respeito também. Vamos orar e entregar diante do Senhor esse tempo. Pai, muito obrigado por esse tempo, Senhor, por Tua palavra. Senhor, Tu sabes que a intenção do meu coração é que nós possamos ir além de simplesmente anotar, Senhor. Ó Senhor, que de fato alguns corações nessa noite possam se apropriar desse grande sumo sacerdote, compreender, Senhor, o valor de olhar para Ti. Senhor, cure, Senhor, cure as feridas, tira toda distração, Senhor, as marcas que estão impedindo ou impedindo-nos de olhar para o Senhor. Tu sabes os empecilhos, Senhor, que ainda existe. Muitas vezes a vergonha, o medo, o peso, as coisas desta vida, as marcas do passado. Ó Senhor, se nós olharmos para Ti, nós seremos salvos. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. E nós sabemos que salvação é uma coisa tão tremenda, Senhor, tão tremenda. O Senhor pode salvar totalmente aqueles que se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Obrigado por tudo, Senhor. Nós nos confiamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.